Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que me agrada demais. Um assunto assim que eu já dei risada até aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Anderson Azevedo. Vamos lá, que o currículo dele é longo, tá? O Dr. Anderson Azevedo, que é fisioterapeuta, dermatofuncional e quiropraxista. Exato, Certo? tá certo. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. E a gente, assim, você vê que, apesar de ter várias ali vertentes de trabalho, assim, eu acho que uma coisa que tá muito, que me adoro falar sobre isso, que é a coisa da estética, Exato. né? E as mudanças da estética, essa nova tendência, os novos protocolos, assim, a gente brincando até aqui, fala assim, nossa, os 30 eram os antigos 20, hoje os 50, os antigos 30. Por quê? Porque, na realidade, a medicina estética avançou demais, né? São vários fatores. Assim, a gente tem uma perspectiva de vida que hoje é muito maior, a gente tem uma outra formatação, as pessoas se preocupam mais com exercício físico, se preocupam mais, né, com ter uma qualidade de vida, mas a medicina estética veio para agregar tudo isso e assim, principalmente assim, para a gente quer envelhecer bem, não é, Exatamente. Anderson? Eu acho que eu chamo de consciência de saúde, que é o que a gente tem ganhado cada vez mais. Então, é um arcabouço de fatores, né? E eu falo que a medicina estética ela é só a cereja do bolo quando você já vem praticando tudo isso, que é exatamente essa consciência de qualidade de vida com relação à atividade física, boa alimentação, dormir bem, hidratar-se, que beber água é importante para a pele, né? Dentre outros fatores que estão interligados e faz com que você possa envelhecer com saúde, que é o que a gente chama hoje de medicina integrativa, né? E me conta um pouquinho sobre você, para a gente conhecer um pouquinho quem é o Dr. Anderson. Como que foi isso? Porque, legal, a fisioterapia é uma área muito bacana já de se trabalhar, né? E aí você ter agregado também essas outras questões da própria quiropraxia, mas também da questão da estética, né? Da dermatofuncional e tudo isso. Como que foi? Porque, assim, beleza, a gente tem uma evolução constante desses mercados e dessas tecnologias, inclusive da medicina como um todo, que obriga até o profissional a sempre estar buscando se especializar e sempre se atualizar. Mas você fez um pouco mais do que isso, do que simplesmente se atualizar. Fala pra gente aí. Bom, também. tenho 18 anos na área, né? E aí, quando eu ingressei para fisioterapia, justamente pensando na questão de trabalhar a saúde. Na verdade, eu fui um paciente de fisioterapia que se apaixonou pela fisioterapia e resolveu se tornar fisioterapeuta, né? Sendo bem redundante. E quando eu comecei na fisioterapia, infelizmente, há 18 anos atrás, a fisioterapia ela é um pouco sucateada e meio desvalorizada. Então, eu comecei atuando em hospital, que era onde a fisioterapia era mais atuante, né? Em UTIs, com parte respiratória. Entendi que aquilo, o universo não tinha nada a ver com a minha realidade, com o que eu buscava para o meu futuro de vida. Comecei a buscar outras formações, fiz medicina chinesa, me tornei acupunturista. Que legal. E aí, até chegar na quiropraxia. Chegando na quiropraxia, foi quando eu me apaixonei de verdade pela fisioterapia. Por quê? Porque ela traz um resultado imediato, né? A quiropraxia é um método que ele consegue te dar resultados, digamos assim, na própria sessão. Porque a fisioterapia, né, ela demanda um tempo para ter um resultado que eu falo que é o tempo de cura, né? Para tudo existe um tempo de cura. Mas na fisioterapia esse tempo é um pouco mais lento, deixa os pacientes um pouco frustrados, né? Demora um pouco para chegar ali no resultado, principalmente o que a gente chama de reabilitação, né? O próprio nome já fala, é um período a se percorrer. E na quiropraxia não, muitas vezes os pacientes chegam com dores, queixas, mancando literalmente e saem sorrindo, andando. Como tinha um depoimento essa semana muito legal de um paciente que falou pra mim assim, você salvou minha vida, eu tava uma semana de mau humor, ranzinza, e saí daqui sorrindo como se eu tivesse no melhor dia da minha vida. Que legal! E isso me fez com que eu me apaixonasse pela profissão de ser quiropraxista, porque isso traz essa beleza de cuidar do outro
E esse É. reconhecimento, assim, é muito gostoso, essa troca, eu digo, Afetiva também, né? afetiva, É porque a resposta, né, a ressonância que isso tem quando você faz um trabalho, que aquele trabalho cria uma modificação mesmo, uma melhora na vida de alguém, automaticamente. E assim, a gente fala muito de energia, né? sim, A gente costuma falar, pelo menos eu falo, gente, olha eu falando. Mas enfim, eu acredito muito nisso, nessa troca de energia positiva, daquilo que você faz de bom, exato. você receber isso e, sabe, às vezes a pessoa não precisa nem necessariamente te agradecer diretamente, mas você enxergar que você teve uma atuação ali que melhorou a vida de alguém, isso já traz uma Não, coisa muda tudo. fantástica, Você né? fica assim com um outro astral, uma outra É, energia. É literalmente uma troca de energia, é, né? Na medicina chinesa, quando a gente estuda medicina chinesa, a gente fala exatamente isso. Nosso corpo é feito de energia, né? A acupuntura nada mais é do que tratar você através da energia do seu próprio corpo. Então eu acredito muito nisso também. E, consequentemente, a quiropraxia veio trazendo para mim esse know-how de com as minhas próprias mãos conseguir mudar o seu corpo, né? E uhum, trazer para você cura, saúde, que né, que é o que a legal. quiropraxia traz. Obviamente que a quiropraxia é um método manual, né, que vai trazer para você um ajuste baseado principalmente no seu eixo central, que é a coluna. Né? E Uhum, aí eu sempre faço esse link para as pessoas poderem entender, porque todo mundo liga a quiropraxia a melhora de dores e postura. Né? tá. A primeira coisa quando eu falo que eu sou quiropraxista, as pessoas já falam assim, ai, como é que tá a minha postura? Né? Já se ajusta, já quer a pergunta como é que tá. E aí a gente olha e para falar que a quiropraxia ela vai muito além de só melhorar dores e posturas. Por quê? Porque ela atua em cima do sistema nervoso central. Né? Tá. Porque se você parar para pensar, o nosso cérebro que manda todo o nosso corpo, ele comanda o corpo passando por onde? Pela nossa Tá. coluna. Dali se ramifica através do sistema nervoso periférico, comandando todo o nosso corpo. Então, eu costumo dizer que a quiropraxia ela vai muito além de só de melhorar dores e posturas. Por quê? Porque ela vai dar um estímulo em cima do seu sistema nervoso central, fazendo com que melhore todo o funcionamento do seu corpo. Um Que exemplo barato. simples. Um carro, se a pista está reta, bonitinha, sem problema, o carro chega lá no ponto final, gasta pouco tempo, pouco combustível, desgasta pouca máquina. Agora, se nessa pista tem curva, tem buraco, tem obstáculo, o carro chega, ele chega, mas ele gasta mais tempo, mais combustível e desgasta a máquina. Então, se você faz uma relação sistema nervoso versus coluna, é a mesma coisa. Se a sua coluna está 100% alinhada, seu sistema nervoso está 100% operante. Né? Então, toda a funcionalidade do seu corpo, como disposição física, bom humor, intestino, sono, né? Tudo vai melhorar. Então, eu falo que os pacientes, além de melhorarem as dores, né, que a maioria das pessoas buscam a quiropraxia por conta de dores, vai melhorar também todo o funcionamento do seu corpo, te dando muito mais disposição para suas atividades do dia a dia. E foi muito bom tudo que você nos ensinou aqui, Ai, que tá isso. bom? E me Eu espere lá que eu vou lá fazer uma visita muito em breve. Que é isso, eu que agradeço. Eu acho que partir dessa estética natural, né? É, Que é essa estética sem exageros, né? Buscando a exatamente. saúde e a beleza é o que a gente está aqui para fazer. É isso aí, gente. Muito obrigada. Vamos encerrando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para ter todas as notificações e siga lá também o Dr. Anderson Azevedo. Um beijo a todos. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, que também traz outros assuntos de relevância. E a gente não fala só sobre empreendedorismo aqui, né? Mas tudo que a gente orbita à nossa volta. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas, que é a Luciana Trindade e a Narada Salomão. Narada Salomão. Ai, eu sempre troco o nome. Bom, sejam bem-vindas e vamos falar um pouquinho de psicologia, né? A gente já vem trabalhando esse tema aqui algumas vezes. A gente vê que a psicologia ela evoluiu a um nível que hoje ela acaba sendo uma atividade fundamental para o nosso dia a dia, né? A psicologia do passado não é mais a mesma. Antigamente a gente tinha aquela coisa, a criança está muito terrível na escola, vai para o psicólogo, ou estou só. Falava-se pouco até de depressão, essas coisas, e hoje em dia, como eu disse, a psicologia faz parte, ela é necessária, acabou sendo muito necessária.
e até mesmo com a nova identidade das coisas, né, que acontecem à nossa volta. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente queria abordar aqui um pouquinho sobre o tema, que é a questão do autismo, né? Certo. Por que o autismo? A gente tem um conceito, vamos dizer, que sim, equivocado do que é o autismo. Né? Você tem aquela imagem do autismo, sempre aquela pessoa isolada, ou que tem algumas coisas repetitivas, enfim. Tinha uma imagem que a própria evolução da psicologia e da medicina veio a demonstrar que não é só isso, que o autismo ele tem níveis, né? E esses níveis, às vezes a pessoa tem um nível mais baixo de autismo que ela não aparenta, ela convive muito bem, ela trabalha, mas ela tem os seus gatilhos e ela tem algumas questões específicas, né? Com relação a isso. Mas, vamos lá, com relação eu acho que a questão principal aí, com relação ao autismo também, é essa coisa da inclusão, né? Como que funciona isso? O autismo hoje, ele tem também hoje uma visão que ele pode ser incluído, inclusive, em questões até previdenciárias, isso tudo, né? Mas, me explica um pouquinho como é que funciona essa questão da inclusão, especificamente para quem tem o autismo, porque aí a gente tem 2 pontos. Tem a inclusão daquele que tem o autismo, né? Do autista propriamente dito, mas a inclusão também familiar, né? Correto. Porque a gente tem também todo um outro problema convive, de né? quem convive. Me expliquem isso, meninas. Eu vou passar para a Luciana a palavra. Bom, eu acho que essa questão do aumento de incidência, né, do diagnóstico do autismo está muito ligada à questão da informação mesmo, né, de que hoje a informação sobre diagnóstico, sobre tipos, né, de autismo está mais acessível para as famílias, né? E acho que a lei brasileira de inclusão também tem aí a sua responsabilidade sobre isso, né? Quando a gente tem mais direitos, que a gente tem leis que de fato nos amparem, né, sobre toda a exclusão social que as pessoas com deficiência sofrem, você acaba buscando mais, né, acesso à saúde, mais acesso à educação e com isso uma maior incidência. É fato que a gente ainda precisa avançar bastante nessa questão das políticas públicas, mas acho válido pensar que hoje, quando a gente tem um aumento, né, de diagnóstico de autismo na sociedade, a gente precisa ampliar o olhar sobre isso e, de fato, amparar essas pessoas e dar o mínimo de qualidade de vida para elas. E acho que é isso. Uma coisa que você falou que é bem isso mesmo, até esse aumento da incidência, né, de diagnóstico, é mais pelo conhecimento mesmo, né? E não só do autismo, né? As doenças psicológicas mesmo têm sido vistas hoje Sim. de uma outra forma, e por isso não é que agora tem mais. Claro, agora a gente tem uma outra realidade de mundo que acaba criando mais aquelas questões, por exemplo, de depressão, ansiedade, são questões que vão surgindo de acordo com o seu ambiente. Às vezes o ambiente externo mesmo causam esses problemas. Nunca se separa o indivíduo do contexto. O contexto, ele está relacionado diretamente com o indivíduo. Se o contexto é adoecido, provavelmente, possivelmente, aquela pessoa vai adoecer. Vai adoecer também. Mas uma coisa é você olhar para esses problemas psicológicos que são causados por um fator externo, que é o ambiente, tudo isso. Claro, tem fatores, às vezes, predisposições internas, mas é mais voltado a fatores, acontecimentos. Por exemplo, o autismo e outros problemas já nasce, né? A pessoa nasce, ela não desenvolve o autismo, né? Não, ela nasce. Ela nasce com o autismo. E aí a gente vê É a grande questão que a medicina tá, porque, assim, ainda não tem uma pesquisa que chegou e falou, olha, o aumento do autismo, o boom do autismo é por causa disso. As mães estão tendo filhos mais velhas. Não, a gente ainda está em estudo. Mas o que não tem a sociedade é um preparo para receber essas crianças ou pré-adolescentes, porque é muito difícil você estar como mãe de uma criança que realmente tem as necessidades diferenciadas. Como você falou, a gente fala grau 1, grau 2 e grau 3.
o grau 3 é o mais comprometido, né? Aí a pessoa fala assim, dá para trabalhar na farmácia, dá para tem inclusão, a gente, tem até 2 linhas psicológicas que elas pensam, não, tem que incluir, mas tem o grau 3 tem sérios mais problemas. dificuldade, né? Tem um comprometimento maior, né? Muito tem maior. A questão verbal, questão de entendimento mesmo sobre a realidade que ele está vivendo, e acho que existem esses níveis, né? É fato que toda a deficiência, o contexto da deficiência, é importante sempre pensar que ela está colocada no ambiente em que a gente vive, né? Então, é importante que a gente entenda que a deficiência ela é muito mais de questões sociais do que da própria pessoa. Porque quando eu encontro um ambiente acessível, onde eu consigo ter autonomia, independência, que eu consiga, de fato, ser cidadão dentro daquele espaço, não existe deficiência. Mas, no caso do autismo, essa questão da acessibilidade, ela vai para além disso. O autismo, ele tem uma série de questões sensoriais que dependem de um grupo ou de um atendimento mais complexo. Então, não é só psicólogo, é um psicopedagogo, é um apoio de um professor, é um AE. Então, assim, tem uma série de questões ainda inseridas dentro desse atendimento para o autismo de nível 2 e de nível 3, que são mais complexos mesmo, em que a gente precisa entender que precisa dar uma atenção maior nesse sentido para que a gente E aí, na realidade, até o poder público falha, né? Porque, vamos lá, a gente falando, vamos para o universo das crianças, né? Você pega uma criança com autismo, hoje você tem essa questão da acessibilidade, as escolas aceitam crianças com autismo nas mesmas salas que aquelas que não têm o autismo. Mas aquela criança, quando você falou muito bem dessa questão do ambiente onde ela vai estar sendo inserida, às vezes não é só o psicopedagogo, o professor, que tem que estar preparado. Porque os coleguinhas não estão preparados e a escola, às vezes, não está preparando aquele ambiente para receber aquele aluno com autismo. Mas, e aí você tem uma série de problemas que aquele aluno vai ter, que ele vai se sentir isolado, e também os outros que vão se sentir incomodados porque eles não estão preparados para saber lidar. Mas olha, né? É importante dizer que a Lei Brasileira de Inclusão, ela trata dessa questão da educação, onde todos os alunos, independente da sua especificidade, precisam ser inseridos dentro da sociedade. E, de fato, a gente só vai ter uma sociedade menos capacitista, menos desigual, quando todos participarem do mesmo processo em graus, né, de fato, respeitando as suas especificidades. No caso do autismo, eu acredito que a gente precisa, de fato, inserir esse aluno dentro dessa sala de aula, mas com o apoio de um atendimento específico para aquele aluno, para que ele não fique atrasado no processo educacional, junto com os demais alunos daquela mesma sala. Excluir esse aluno e colocar ele numa sala especial não funciona. Mas teria que, na realidade, o que eu penso é assim, preparar os outros alunos também. Não adianta você ter um professor preparado para lidar com autistas se você não faz um trabalho com a sua sala de aula para que eles se recepcionem, para que tenha um acolhimento. Mas essa convivência com esse aluno com deficiência vai ajudar no entendimento. Eu posso te dar um exemplo, tá? Eu sou casada com um rapaz que tem deficiência visual, ele tem uma filha, eu convivo com a filha dele desde os 6, 7 anos, e ela aprendeu com esse tempo de convivência, de, por exemplo, assim, a gente vai num restaurante ou vai em algum espaço, mas tem acessibilidade para a Luciana entrar? Tem, ou não tem. Se não tem, então a gente não vai. A convivência com as diferenças... né? Exatamente. É o que ensina, é o que prepara, de fato, esses alunos para ser uma sociedade no futuro menos capacitista, menos preconceituosa e menos desigual. Ou seja, uma sociedade melhor, né? É isso. Verdade. Ai, gente, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, E outra, tá feito o convite aí pra gente, porque, gente, elas têm tanto conteúdo, tanta coisa para falar sobre essa parte de psicologia, da inclusão e uma série de coisas aqui. Eu queria ter muito mais tempo pra gente poder falar, abordar todos os outros temas, mas já tá feito o convite aí para voltar aqui pro resenha, pra gente não participar só desse tema de pauta, mas a gente falar sobre o todo. Me permite só fazer mais uma fala? Claro.
Inclusão é atitude. Quando a gente tem vontade, as coisas acontecem e a gente diminui as desigualdades. É isso aí, Isso gente. aí. Obrigada, viu? Obrigada, E vamos Sara. terminando por aqui com Resenha Corporativa. Siga aí no nosso canal, clica aí no sininho para ter todas as notificações e siga a gente também lá no portal R011. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje eu já falei tanto bem-vindos ao Resenha Corporativa que eu já quase vou gravar um vídeo aqui, bem-vindos ao Resenha Corporativa. Mas é isso aí, gente. Vamos falar, voltando aqui ao nosso tema de psicologia, e é um tema que eu gosto bastante. Nós estamos aqui com a doutora Rose Nóbrega, que é uma especialista aí na psicologia, principalmente na psicologia da terapia de casais, né? Rose, bem-vinda aqui ao Resenha. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho que a gente vive num mundo tão dinâmico e assim os problemas comportamentais aí tem cada vez aflorado mais, cada vez mais a psicologia se torna extremamente necessária, né? Não apenas como uma questão de terapia quando você já está com um problema, mas também como uma questão preventiva e para tentar recuperar relações e esse tipo de coisa. Eu queria que a doutora nos explicasse um pouquinho como que funciona a terapia de casal. Oi, boa noite, tudo bem? A terapia de casal, Sara, ela funciona de uma maneira exatamente da forma que você falou, para prevenção, né? Mas nem sempre acontece isso. Por quê? Porque as pessoas, quando vão procurar o terapeuta, eles já estão com a relação abalada, já estão com... como se fosse a última cartada, né? E, infelizmente, isso leva para um caminho que, às vezes, nem sempre está no ponto para o terapeuta ajudar nessa caminhada. E quando já chegam lá, já estão com vários pontos rompidos. E um dos pontos principais é a comunicação, né? Que leva muito esses casais a irem lá, a falta de comunicação, e um dos pontos que mais rompem isso é a falta de admiração. Quando você tem a falta de admiração por uma pessoa, isso já estabelece uma distância muito grande entre as duas pessoas, né? Então, é um ponto que eles levam muito e que aí a gente faz esse processo de forma mais consistente e para mapear tudo, né? Você falou uma coisa interessantíssima, essa questão da falta de admiração mesmo, né? Porque hoje, assim, tudo bem, a gente fala de casais, são duas pessoas diferentes. Então, você vai ter pontos de conexão ali, né, que as pessoas combinam e tem coisas que gostam, semelhanças, e outras não. E porque ninguém vai ser igual, você não vai ter um casal que pense exatamente igual sempre. E aí começa a ter esses problemas, né, de relacionamento. Hoje em dia você tem um grau maior de separações aí do que você tinha no tempo passado, né? Isso vem evoluindo, as pessoas cada vez estão mais impacientes nos seus relacionamentos, né? E aí o que você colocou, as pessoas vêm para terapia de casal já quando estão com problemas. Existe alguma forma, talvez até com a terapia mesmo, ou o que você como terapeuta enxerga que pode ser feito, talvez para não chegar nesse ponto de ter que procurar só quando está com problema, né? Quando você já vê que já perdeu a admiração, às vezes mesmo a terapia não vai conseguir recuperar aquilo, né? Mas seria interessante ter algo prévio. Qual o momento que a pessoa deve parar e pensar assim, opa, agora eu preciso fazer uma terapia para não deixar chegar num ponto de ser irreversível? Normalmente, quando você identifica esses pontos dentro da relação, o ideal seria o quê? Chegar junto, conversar, mas não, as pessoas vão se afastando. E um ponto muito importante é que as pessoas estão começando a racionalizar o sentimento. E sentimento não racionaliza. A gente pode gerenciar os nossos sentimentos, mas racionalizar não tem como.
né? Então, a gente precisa entender o que é que a gente está sentindo. E as pessoas hoje têm uma facilidade muito grande de interromper esse entendimento da individualidade do outro. Então, nós respiramos juntos, mas também nós respiramos separados. Então, esse respeito individualizado é muito importante para que essa pessoa não vire uma extensão da outra. Então, o casal ser parceiro, o casal ser compreendido de forma única, né? Ele tem que entender que isso não significa que ele vai ser dono do outro, Tá. né? E não idealizar tanto as prioridades, porque o maior defeito, né, é você idealizar as prioridades. Não tem como nós idealizarmos nossas prioridades, porque a gente não vai conseguir colocar 1, 2, 3 prioridades sem entender que nada vai sair perfeito. A nossa vida, as nossas experiências, nossas vivências, a gente vai ter erro, a gente vai ter acerto, mas nós não vamos ter algo perfeito. Então, eu vou esperar o melhor momento para ter uma viagem a dois, para sair um pouco mais dessa zona de rotina, então vou esperar o melhor momento. Que tal? Eu não consigo ir para a Europa, mas eu posso ir aqui no interiorzinho próximo, né? Então, às vezes, a nossa idealização, né, para ter as coisas perfeitas, faz com que nós deixamos de fazer algo que vai ser importante para a nossa experiência como casal. E, normalmente, isso fica, essas lacunas dentro da relação. Ou seja, não adianta você ficar idealizando a viagem perfeita ou o jantar perfeito. Tem que fazer aquilo que dá, mas precisa Exatamente. fazer alguma coisa. Né? Você não pode deixar que aquela rotina, que aquilo cause um afastamento, né? Porque a gente vê muito isso. As pessoas parece que elas, dentro dos relacionamentos, você tem essa questão da incompatibilidade, às vezes de gênio mesmo, mas você tem outros fatores que não é nem às vezes por incompatibilidade. É porque há um distanciamento de se acomodar, tipo, você casou, ficou só em casa, só em casa, só em casa, e de repente você, num determinado momento, aquilo está bom. Mas tem hora que você vai parar e vai olhar para sua vida e falar, o que eu estou fazendo? E aí começa todo o problema, né? Exatamente. E essa dificuldade do casal perceber e entender que precisa sentar e ajustar os acordos, né? Então, sem acordinhos, nada funciona. É como o pai lida com as dificuldades e conflitos com seus filhos. Se não tiver um acordinho, nada vai acontecer de forma leve, porque hoje em dia as pessoas estão fugindo das frustrações. Mas a frustração é inevitável, é necessária. Né? O desconforto é necessário. É importante nós entendermos que em algum momento da nossa vida nós iremos passar por desconfortos. E isso vale para todos os âmbitos da nossa vida, âmbito profissional, âmbito amoroso, âmbito familiar. A questão é como eu lido com esse desconforto. Então a terapia faz com que essas pessoas possam identificar suas vulnerabilidades e acessar de forma mais clara, né? Porque as pessoas têm medo de acessar suas vulnerabilidades. Por quê? Porque eu me sinto frágil e eu não posso ser frágil. Então, é importantíssimo a gente ter essa identificação. Tem muitas coisas veladas dentro de nós mesmos que a gente não consegue perceber. E com a terapia faz com que esse desvelamento venha à tona e a gente começa a interpretar as situações, as vivências de forma mais tranquila e começa a lidar com esses desconfortos. Ou seja, a terapia é sempre essencial, né? É muito importante, até para a gente aprender a lidar conosco e para com o outro também, né? Mas existe ainda uma cultura muito enraizada, principalmente com pessoas já de idade mais acima de 50 anos, que ainda está enraizada, né? Isso. Mas as coisas estão desmistificando, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão começando a entender que a terapia é importantíssima. Uma mente livre é uma mente promissora. Então, isso é importante a gente identificar de forma mais sábia, de forma mais madura. As pessoas hoje em dia entendem que o amadurecimento emocional é importante para as nossas relações, né? Você não pisar em ovos para falar com alguém e você conseguir entender de forma mais clara, né, e transparente. Olha, eu acho que é isso, a gente tem que procurar mesmo, né, a terapia para vários aspectos e os casais, né?
também, como a gente está falando, porque hoje em dia o índice de separação é imenso, né? E eu penso que ninguém casa com ninguém, se relaciona com ninguém já pensando em separar, né? A gente sempre pensa que vai dar certo. Então é necessário que a gente comece a tirar essas fantasmas da cabeça e procurar efetivamente ajuda. Se você pensou lá atrás que você se relacionou, entrou no relacionamento para dar certo, faça dar certo, né? Isso. Mas obrigada, viu, Rose, pela sua Imagina. presença. Obrigada E, a você. assim, acho que é muito bacana, a gente precisa ter mais aí terapeutas, mais psicólogos voltados a isso também, né? No teu caso aí você atende também outras áreas, mas eu acho que a terapia de casal é necessária, é demais, hein, Sim, gente? super. Bom, vamos terminando por aqui com a resenha corporativa de hoje. Siga aí nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e até a próxima! Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje nós voltamos a falar sobre nutrição, sobre saúde. E estamos aqui com o Felipe Reis, da Clínica Felipe Reis. Tudo bem, Felipe? Muito bem, você, Sara? Tudo jóia, Felipe. Me conta uma coisa, a gente conversando aqui nos bastidores e assim, eu perguntando pro Felipe sobre, né, a nutrição esportiva. E ele me deu uma aula aqui de nutrição esportiva, que eu falei, ele precisa repetir isso no podcast. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre nutrição esportiva, Felipe, vamos conhecer um pouquinho quem é o Felipe. Como é que foi pra você? Por que você optou pela nutrição? O que chamou a atenção na nutrição, que fez você ir pra essa carreira? Vamos lá, Sara. A minha história é bem complicada e puxa lá de trás. Eu amo comida. Eu amo tudo que é você comer com gosto, saber que você tem aquilo como um prazer, não como um fardo. Que a maioria das pessoas confunde uma dieta com não vou fazer isso, senão eu vou deixar de comer tudo. Então, eu me formei primeiramente em gastronomia. Que legal. Me formei lá em 2009 como gastrônomo. Eu trabalhei como chefe de cozinha por 5 a 7 anos. E foi algo que ajudou muito quando eu pensei em dieta, ajudou muito quando eu pensei em fazer algo muito mais voltado para as pessoas que realmente querem uma melhora na vida. Tá. E aí, saí do mundo da gastronomia, quis ir para o mundo do fitness, um pouco da dieta. Me formei em educação física também. Caramba! Me formei em educação física. Não apenas para confundir aquela parte da nutrição esportiva, não, mas simplesmente gosto muito de esporte, gosto muito de participar de tudo que é campeonato e amo estudar, obviamente, né? Deu pra perceber, né? Adoro estudar. E aí, depois da educação física, eu utilizei muitas matérias da faculdade, foi muito mais fácil, dá para fazer a nutrição e me formei em nutrição, mas sempre pensando no... como é que eu faço as pessoas chegarem no objetivo, seja com exercícios de se alimentar melhor ou ter uma comida mais gostosa no prato, mas sem o problema de vou deixar de comer, para isso não existe para mim. Então, eu busquei tudo isso de estudo na minha vida, mas somente com o pensamento de, putz, como é que eu posso deixar isso mais fácil para os outros, do mesmo jeito que eu sempre quis. E agora, respondendo a sua pergunta, não somente na história do Felipe, eu comecei a treinar com 17 anos e nunca tive pessoas do meu lado para que pudesse me dar uma orientação muito legal, uma orientação um pouco mais completa também. E sempre tive uma vontade muito grande. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, então, às vezes, naquela época, há 10, 15 anos atrás, não tinha uma pessoa que podia me dar uma informação, podia me dar um guia, um acompanhamento com qualidade e com um preço justo. Então, lá atrás, muito antigamente, eu pensei, e se eu tivesse uma pessoa que pudesse me ajudar? Hoje essa pessoa sou eu para ajudar outras pessoas. Você viu uma necessidade, passou Sim. por isso, enxergou que essa necessidade estava ali e falou, agora sou eu que posso atender aquilo que eu também precisei e não tive. O interessante disso tudo, até contando um pouquinho da sua história, né? Poxa, passou pela gastronomia, foi para educação física, para chegar na nutrição, e você colocou uma coisa no começo, falou assim, eu gosto de tudo que tem a ver com comida, eu gosto da comida. E aí você falou uma coisinha assim, e depois foi entrando essa questão de quando você começou a treinar e tal, que é aquilo, como que eu posso fazer para tornar isso mais fácil, para poder me alimentar? Tipo, o que veio para mim? Peraí,
eu preciso abdicar de determinadas coisas, não é? Porque eu gosto também de comer, eu gosto também de cozinhar. Então eu fico pensando assim, quando eu falo muito essa questão de nutrição, e a gente quer se preocupar com a saúde, que come bem ou não. Mas eu acho que a nutrição, ela não é privação, não é? É você saber como comer, mas não se privar, porque um dos prazeres que a gente tem é esse, é o alimento, né? Aquele prazer imediato. Então, como que lidar com isso, né? Saber o que é bom ou não, sem precisar se privar, sem perder o sabor da coisa, não é? A comida, ela não é simplesmente algo para matar fome. Algo de carboidrato, proteína e gordura entrando no nosso corpo. Não, a comida, ela tem vários pontos. Primeiro que a comida, ela nos remete a boas experiências. Então, remete à família, a uma mesa com pai, mãe e vó. Então, já entra uma nutrição cognitiva, que, olha, nem é esse nome, mas é uma... Mas é bem isso mesmo, é isso mesmo. Mas até então você usar aquela comida que você ama por motivos que ninguém explica, Às vezes a não ser emocional. É a memória afetiva Exatamente. da comida, né, que E aí, te traz. Exato, e aí eu ia chegar nesse nome, que é a nutrição afetiva, que é no meu caso, um nhoque que eu comia com a minha avó, ou uma farofa que eu comia com a outra parte da minha família. No seu caso, você tem uma, todo mundo tem um tipo. Tem uma memória. E aí, por que privar isso? Não existe privar. Tudo é. O conhecimento da nutrição me dá a ferramenta para te ajudar a comer isso de um modo que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, na nutrição não existe o que, existe o quanto. Se você vai comer X quantidade de algo sem açúcar, só que ele tem outras coisas. É a mesma quantidade, é a mesma coisa que você comeu, outra coisa, um doce que você pode amar, um chocolate, independente do que for, só que com uma quantidade menor. Então, privação não combina com o fato de você chegar em objetivo com uma nutrição. Então, tem até um estudo muito legal que mostra que numa dieta que você não pode comer qualquer coisa, seja um suco que você ama, você só vai durar 42 dias. Só 42 dias. Depois você vai se mergulhar numa piscina daquilo. E vai te gerar compulsão. Adorei, gente, de verdade. Gostei Que bom, muito. fico muito feliz. Olha, muito sucesso. Acho que isso só tem a crescer mesmo, porque é aquilo. Para ser o Felipe, tem que passar pela gastronomia, pela educação física, para depois ir pra nutrição, aí não tem jeito. Felipe, obrigada mesmo pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. E é isso, gente. Gostei demais. Vamos terminando por aqui nossa resenha corporativa de hoje. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho, segue lá o Felipe também, Felipe Reis, Clínica Felipe Reis. E vamos fazer parte desse plano aí, vamos procurar saúde e, né, se alimentar melhor e saber que não é só aquela folhinha lá, não. A gente tem que ter acompanhamento, sim. Sempre. Tchau, tchau, gente. Olá, bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje nós vamos falar sobre estética. Esse assunto eu sou um pouco suspeita para falar, porque como eu gosto disso daí, eu acho que assim, a estética evoluiu demais, gente. É o mercado, um dos mercados que mais cresce é o mercado de estética, e o Resenha não podia deixar de falar sobre estética, e para isso estamos aqui com a doutora Larissa Lopes, da A Estética For You. Tudo bem, Larissa? Ai, como é que tá? Boa tarde, tudo bem? Tudo já. Larissa, vamos falar um pouquinho de estética. Você que é dentista, né? E assim, a estética, como a harmonização facial, os dentistas agora, eles mergulharam nisso, né? Abriu o mesmo ramo aí, dentro, os dentistas indo para esse ramo da estética, por conta da harmonização. E aí muito se fala assim, mas o dentista, por que o dentista vai para estética? Por que o dentista não teria que ser um cirurgião plástico? Aí, beleza, me corrija se eu estiver errada. Mas aí eu fui ler que, na realidade, o dentista é a profissão que mais conhece a nossa face, né? Que tem maior entendimento sobre toda essa parte mecânica, né? Movimentação, musculatura e tudo. Como que funciona? Sim, a gente estuda 4 anos, no mínimo 4 anos, né? Toda a anatomia do rosto, toda a anatomia da face. Então, por isso acaba tendo maior... Enfim, vocês conseguem trabalhar melhor com a questão da harmonização. Sim. Mas me conta um pouquinho, como é que foi, assim, pra você? Você queria ser dentista, inicialmente, e como é que foi essa tua guinada aí pra harmonização facial? Vamos conhecer um pouquinho quem que é a doutora Larissa. Eu sou a doutora Larissa, tenho 29 anos. Há 5 anos eu trabalho, sou cirurgiã dentista,
Fiz um curso começando com preenchimento labial, né? Vamos ver no que vai dar. Gostei, fiz. Se apaixonou pela estética. Peguei umas pacientes modelo, pego uns amigos, né? Uma família. Comecei a gostar. Aí nisso, entrei na especialização em harmonização facial, orofacial, né? Aí eu adorei. Adorei, assim, a pessoa sair apaixonada, a pessoa, né? Você mudar a autoestima da pessoa, a pessoa sair com outra autoestima do jeito que ela entrou da clínica, né? É porque, na realidade, hoje em dia, a gente se preocupa muito, né? E assim, são tantos protocolos, tantas novidades aí, e eu vejo que a harmonização facial, ela veio muito forte. E assim, não é nada muito antigo. Na realidade, começou isso o quê? Tem o quê? 4 anos, 5 anos, que começou meio mais forte mesmo a harmonização, com essa coisa do preenchimento, com os bioestimuladores. O que mais as pessoas procuram dentro da harmonização? Procuro rejuvenescer, né? Primeiro, eu quero fazer um preenchimento labial. Fez um preenchimento. Mas isso aqui me incomoda. Aí faz um, já quer fazer outros, né? Já vê algumas outras coisinhas que incomodam. É viciante. Tipo assim. É viciante. Um quer fazer um negócio e dá pra mudar mesmo. Tipo, porque assim, a gente fala muito por exemplo, vou te falar. Lá, 10 anos atrás, quando se falava em Botox, era aquela coisa do falar que você ia ficar com aquela cara, tinha até aquelas botocada, artificial. E hoje não é mais assim. Não, hoje você tem um resultado muito mais natural do que se tinha antes. Não sei se você pode de repente me explicar melhor, mas a impressão que dava é que o Botox era quase que um preenchimento. Porque, não sei se causava um inchaço, o que era, mas a pessoa ficava com um aspecto diferente mesmo, de não conseguir mexer, e era um negócio de louco. E hoje você tem o Botox de uma forma diferente. E aí veio os preenchedores, efetivamente, né? Os preenchedores de hialurônico, hialurônico e todas essas questões aí. E isso acaba... Mas assim, as pessoas têm muitas dúvidas com relação a, por exemplo, reação, a reversibilidade ou não. Explica pra gente como que funciona. Porque qualquer harmonização facial que vai mudar na realidade a aparência da pessoa, qualquer um pode estar sujeito a, de repente, fazer e, de repente, querer voltar. Ou falar uma coisa é você fazer um tratamento para rejuvenescer. Mas na harmonização, você mudar, de repente, uma feição, ou, sabe, o queixo, o contorno. Como que funciona a harmonização? Explica para quem não está nos assistindo, que às vezes quer fazer uma harmonização e tem N dúvidas sobre isso. A harmonização facial é um procedimento que a gente pode deixar bem natural, melhorar o que já é bonito na pessoa, né? Cada indivíduo é diferente. Então, a gente melhora, coloca um pouquinho de preenchimento aqui. Se não gostar, tem a hialuronidade, dá pra tirar, tá? O Botox... Dá pra tirar também, mas demora um pouquinho, né? O tempo dele é 4 meses. O Botox, ele sai naturalmente, Sai no caso? naturalmente, o organismo absorve. Tá. Preenchimento labial, a harmonização também. Mas dá pra tirar com hialuronidase, que é mais rápido, né? Quanto tempo, por exemplo, você falou, ele absorve também. Mas quanto tempo, por exemplo, pra você... se você não quiser tirar, ou às vezes não tem condição de tirar. Foi lá, fez um esforço danado, pagou pra fazer um preenchimento. Aí, puxa, não quero, mas agora não posso. Gastei o que eu tinha no preenchimento. Quanto tempo pra voltar? Depende do material que foi utilizado, depende, né, da pessoa, se bebe bastante água, se não bebe. Tá. Porque pra durar o procedimento tem que beber bastante água. Tá. O ácido hialurônico, ele absorve bastante água. Tá. Mas assim, no mínimo, uns 8 meses a 1 ano e 2 meses. E é isso, gente. O Resenha Corporativa vai terminando por aqui hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para ter todas as notificações. Agora também lá no portal R011. Vamos assistir a doutora Larissa Lopes lá no portal R011 hoje. E logo, logo no guia R011. Um beijo a todos. Tchau.